Tá, Felipe, você mostrou esses casos e tal, mas o que é o dano moral? Bom, nós não temos na legislação brasileira um conceito legislativo legal de dano moral. Não temos. Houve na época, uns 20 anos atrás, o senador Pedro Simon, um grande senador gaúcho, tentou não, apresentou um projeto para conceituar e tal, dano moral, mas não foi para frente. Houve outros e tal. Bom, é uma noção aberta, é um conceito aberto, fluido, né, como são tantos conceitos do direito do século XXI, embora esse venha do século XX. Depois eu falarei um pouquinho sobre a origem histórica e tal. Mas assim, gente, é um dano, assim, são danos que tem que ter alguma gravidade, tá? Inclusive o Código Civil Português fala isso. São danos extrapatrimoniais de alguma gravidade. Claro que tem que exceder, né, o tão conhecido, até tão criticado, mero aborrecimento. Tem que ir além do mero aborrecimento. Eu conceituo até nos livrinhos que escrevi, alguns com meu amigo Nelson Roosevelt, alguns com meu amigo Nelson e com meu amigo Cristiano Chaves, conceituamos o dano moral como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Uma lesão ao interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Mas assim, gente, voltando como na linha do Código Civil Português, que se aplica ao Brasil, tem que ser uma lesão de alguma gravidade. Por exemplo, no exemplo que eu comecei há um blocos atrás, essa aula. Se eu bato no seu carro, bato na traseira do seu carro, uma batidinha boba, besta, tem dano moral? Não, não tem. Não tem. Aborrece? Claro que aborrece. Claro que aborrece. Então, tem que dar uma oficina para perder trabalho, vai, aborrece. Mas, gente, a maioria de nós não passa um dia sem aborrecimento, né? Isso é da vida. Aborrece. Tem dano material? Tem. Tem dano moral esse caso? Não tem. Não tem. Por quê? Porque se tivesse, não ia existir mais dano material sem dano moral. Porque tudo gera aborrecimento, entendeu? Mas daí a dificílima linha divisória entre uma coisa e outra. Por isso que tem casos tão críticos. Assim, os extremos são fáceis. Os extremos são muito fáceis. Você pega um caso como o Marcos Mariano da Silva. É fácil. Você pega um caso como o da Rejane Maria da Silva. É fácil. Eu não contei para. Acho que eu não contei esse caso aqui, não. Rapidinho. Eu vou voltar a esses casos, pessoal, quando eu fizer um direito notícia sobre a quantificação dos danos. Ou seja, como chegar aos valores de indenização, tá? Segundo a nossa jurisprudência, segundo os nossos tribunais. Olha o caso dela. Ela foi ao supermercado fazer compras, uma mulher pobre, com suas duas filhas pequenas. Chegando lá, um segurança viu assim um volume embaixo do vestido dela, sabe? Achou que era furto, um objeto de furto. Pegou ela pelo braço, com grosseria, levou ela para uma salinha lá de revista e revistou ela com muita brutalidade. Resultado, o que ele pensava ser um produto de furto era uma sonda abdominal. Ela tinha feito uma cirurgia, estava com a sonda e com a revista abrupta, grosseira, a sonda rompeu, os pontos infeccionaram e ela veio a falecer. Tem dano mais grave que esse? Percebe? É, quase sempre contra pessoas mais humildes. Eu até separei aqui ó, uma frase que eu adoro, de uma poeta que eu adoro, a Cecília Meirelles. Ela fala assim: olha que bonito. Não sorria tranquilo, não sorria tranquilo, porque é feio ficar despreocupado com o nosso semelhante só porque ele não é nosso familiar ou nosso vizinho. É feio não ficar despreocupado com o nosso semelhante só porque ele não é nosso familiar
o nosso vizinho. Aí completa ela. Cada irmão, cada estranho é um irmão de destino que ainda não nos foi apresentado. Apenas isso. Cada estranho é um irmão de destino que não nos foi apresentado. Mas voltando. Então temos esses casos gravíssimos. Do outro lado, como até citei em outra aula que eu dei, temos casos triviais, né? Até ridículos. Houve um caso na Bahia que dois casais de São Paulo foram passar final de semana no resort, caríssimo. Estava chovendo e os dois homens queriam jogar tênis. Só que as quadras não podiam jogar na chuva porque estava chovendo. E as quadras fechadas, estava havendo um torneio internacional no hotel. Então eles não puderam jogar tênis. Aí eles entraram com danos morais contra o hotel, porque não rola, né, gente? Pelo amor de Deus. Você percebe? O desafio não são esses casos extremos, gravíssimos e até ridículos. É a linha do meio, tá? É a zona cinza que é tão difícil. A maioria fica nesse campo limítrofe. Sobre a doutrina, nós temos três visões entre os autores na doutrina, ou até três fases históricas, como você preferir. A primeira fase é que confunde o dano moral com a dor psíquica, com a humilhação íntima que nós sentimos. Tá? Isso foi superado, embora alguns julgados ainda falem nisso. Tá? Hoje o conceito se objetivou. Essa humilhação, essa dor íntima pode ser até reflexo psicológico da lesão, mas não é a lesão em si. Uma segunda visão, que ainda tem muito apoio pela doutrina, ela diz assim, que o dano moral é uma lesão à dignidade humana. O dano moral é uma lesão à dignidade humana, ao direito da personalidade. Tá? É uma visão que tem excelentes autores que a defendem, entendeu? Embora, se a gente for ver concretamente os casos no Brasil, muitos casos, 20 anos para cá, sempre se deu dano moral, ainda se dá, cancelamento de voos, atrasos de voos. E eu confesso, Felipe, que eu não consigo ver. Eu acho que são danos indenizáveis, sim. Há casos de danos morais nesses casos, não em todos, mas em alguns. Mas eu não consigo ver, sem muito esforço hermenêutico, sem muita ginástica mental, eu não consigo ver lesão, sabe, à dignidade humana. Acho que a gente não pode banalizar esse conceito, sabe? Não consigo ver lesão a direito da personalidade, não. Por isso, é duvidoso se o conceito de dano moral melhor é esse. Lesão à dignidade humana. Uma terceira posição de alguns autores, entre as quais eu me incluo, é aquela que eu mencionei. Dano moral como uma lesão ao interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Tem que ser sempre ver o caso concreto, tá? Aliás, gente, em matéria de responsabilidade civil, em matéria de dano moral, desconfiem, tá? Desconfiem de quem lhes der respostas absolutas, peremptórias, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Como diz lá aquele filósofo Ortega y Gasset, né, espanhol, diz que o homem é ele e suas circunstâncias. Né? Há também a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é ela e suas circunstâncias, tá? Mas, assim, como eu falei antes, qualquer que seja a posição que você adote, a segunda ou a terceira que eu falei, saiba disso. O conceito de dano moral está cada vez mais objetivo, tá? Ele se despiu da associação daquelas ideias com dor íntima, humilhação. Não precisa disso, tá? Eu voltaria a isso mais adiante, tá? Isso vale tanto para o dano moral individual, segundo o STJ, como para o dano moral coletivo, tá? Isso vale tanto para o dano moral individual como para o dano moral coletivo. Engraçado, gente, se nós formos ver no Brasil a evolução histórica do conceito, que é que no século passado, meados ali do século passado, boa parte da doutrina mais reacionária, né, mais tradicional dizia: ah, mas a dor não tem preço.
A dor não tem preço. Como assim? Vocês querem indenizar o dano moral? A dor não tem preço. O que é uma verdade, né? A dor não tem preço. Só que eles, dessa verdade, eles extraíam a cínica conclusão, a cínica conclusão de que se a dor não tem preço, não vamos pagar nada por ela. Se a dor não tem preço, não vamos pagar nada por ela. Até que veio Pontes de Miranda, o maior jurista que o Brasil já teve, na minha opinião, disparado, século-luz, anos-luz do segundo, o maior jurista que o Brasil já teve, Pontes de Miranda, ele falou, olha, não é justo que nada se dê, não é justo que nada se dê, apenas por não se poder dar o exato. Não é justo que nada se dê, apenas por não se poder dar o exato. Por quê, gente? Essa equivalência absoluta, matemática, entre o dano e a indenização, a verdade seja dita, nós não temos nem no dano material. O que dizer do dano moral? Não temos, tá, gente? Nós temos que pensar, inclusive voltarei a isso depois, uma das tendências mais fortes hoje, sabe qual é? É buscar modos não patrimoniais de reparação. Buscar tutelas específicas exatamente para fugir dessa dificílima equivalência entre dano moral e dinheiro. Como é que você vai quantificar o inquantificável? Como é que você vai dar valor para um bem jurídico que não tem valor? Como é que você vai dar valor para a morte de um filho, para a morte de um pai, de uma mulher, de um marido, de um ente querido? Percebe? É muito difícil, gente, é muito difícil. Mas, para não me estender, porque os bloquinhos de 15 minutos, esse chegou ao fim, está chegando, eu ficarei por aqui. E no seguinte, eu continuarei esse assunto mostrando como foi o primeiro caso no Supremo que se aceitou dano moral e qual é a evolução da jurisprudência depois disso. Muito obrigado e até o próximo.